Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Edson da Rosa, do PMDB. Vamos aqui tratar de projetos que têm permeado o mandato do vereador. Vereador Edson, é uma honra tê-lo de novo aqui no De Frente com a Lei. Igual, Fábio, sempre à disposição de você para que nós possamos também dar satisfação àqueles que nos assistem, àqueles que nos acompanham, né? E também àqueles que não nos acompanham, para ver um pouquinho da nossa vida pública. Há alguns meses o senhor apresentou aqui no Legislativo um projeto em parceria com o ex-vereador Raimundo Bampi, que ainda estava na casa, buscando instituir o programa Jovem Agricultor no município. E o ex-vereador Bampi é um que bate muito nessa tecla da fuga do jovem do campo, aquele êxodo rural focado na juventude, que não enxerga perspectivas aí por uma série de situações, dificuldade de acesso à comunicação, dificuldade de prosperar economicamente, e o senhor vem no sentido de tentar atacar esse problema na raiz. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com quem nos acompanha, que detalhasse um pouco melhor essa matéria. Pois é, Fábio e os telespectadores da TV Câmara Canal 16, né? Novamente é um privilégio estar falando com vocês e é justamente isso. Quando nós pensamos nesse programa Jovem Parlamentar, nós procuramos alguém que tecnicamente entende da matéria, que foi o vereador Raimundo Bampi, para que nós fizéssemos essa parceria nessa possibilidade de instituir o programa Jovem Agricultor. Na síntese, tu já colocou um pouquinho desse projeto. Claro. Que é justamente hoje, quando nós sentamos à mesa, dificilmente a gente se preocupa com quem é que produz esse alimento que eu estou comendo. E nessa região aqui, nossa, da Serra, de Caxias do Sul e arredores, é uma região fortemente na questão da vitivinicultura, da própria agricultura, de tudo, né? E o jovem agricultor, ele tem que enxergar essa perspectiva de que possa ser um empreendedor e que esse segmento vai lhe dar condições de projetar a sua vida para o futuro. Claro. A agricultura anterior, né, a agricultura que nós tínhamos no passado, hoje ela está muito facilitada. Aliás, para 2014 nós tivemos muitos contatos com pessoas quando estivemos na eleição para deputado estadual. Então a gente foi muito aí por alguns municípios mais próximos, adjacentes, e tínhamos alguns vereadores que foram nossos parceiros e que são agricultores. Tem locais aqui que as pessoas às vezes não sabem disso, próximos a nós, cidades, por exemplo, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, em que as sessões da Câmara são nas segundas-feiras, porque a maioria dos vereadores são agricultores. Então a segunda-feira é o dia que eles podem atuar na Câmara e todo o restante das semanas eles estão na agricultura. Sim, aquelas câmaras que tem uma plenária só por semana. Exatamente. Que não é o nosso caso aqui. Aqui são as terças, quartas e quintas, né? Exatamente. E aí a gente pode aprender um monte disso, porque da dificuldade que eles estão enfrentando na própria renovação de quem vai atuar na agricultura. Hoje os filhos dos agricultores não querem mais ficar no campo, por N motivos, né? Aqui não se discute, mas talvez se motivados, se colocado para eles uma nova visão diferenciada do que está acontecendo hoje no mundo, porque nem todas as pessoas vão conseguir, na área urbana, ter uma condição de trabalho para atingir os seus objetivos novamente. Nós estamos aí numa onda de desemprego absurda, né, verdade? Também. E da forma, qual é o patamar, qual que é o nível financeiro que eu quero atingir também. E nessa experiência que nós tivemos aí no passado, como coloquei anteriormente, por amigos colocados, disseram: Edson, hoje nós temos a condição de dar o sustento para a nossa família e inclusive pagar os estudos dos nossos filhos, o que nós não conseguiríamos na cidade. Bom, e daí nós ouvindo isso, e na rede municipal, a época quando eu tive também, Fábio, a oportunidade de estarmos como secretário da Educação, já tínhamos na secretaria à época um programa que era parceria com algumas instituições, onde nós tínhamos até a FEPAGO, nós utilizávamos muito lá aquele local para levar os alunos no turno inverso da escola, com técnicas também agrícolas, né? Mas era uma outra concepção. Então, hoje, com as escolas do meio rural da rede municipal, nós queremos tentar, de uma forma assim, bem simples, tentar fazer essa parceria no mínimo, ou trazer essa discussão, que eu acho que isso é importante no plenário. Aliás, já apresentamos, juntamente, antes do vereador Bampi sair, que ele era suplente, né, estava como suplente,
provocamos essa discussão no plenário justamente para que a Câmara, como é a caixa de ressonância, discuta esse assunto que é muito importante. A produção dos alimentos, seja ela da forma que for, ela tem que ser discutida. Nós precisamos nos preocupar porque se continuar esse êxodo, como tu colocou no início do programa, nós ali na frente não teremos quem produza os alimentos também. Aliás, tem gente saindo da cidade... Voltando. Não filhos de agricultores, gente saindo da cidade, produzindo porque está vendo ali uma forma bastante importante de ganho de empreendedorismo com relação à agricultura. O senhor tocou num ponto-chave aqui que eu já estava pensando. Envolve as escolas rurais do município e aí o ponto central é o empreendedorismo. Porque nós temos aí emprego de tecnologia, a própria mecanização de técnicas de colheita e plantação, que daí o pessoal da área vai conseguir falar com maior propriedade. Mas, em síntese, é isso que tem acontecido. E, vereador, quando nós temos, por exemplo, problemas de comunicação muito fortes no campo, os agricultores às vezes reclamam até da própria dificuldade da emissão de nota eletrônica, por não ter acesso à telefonia, não ter acesso à internet. Nós temos, após disso, uma comissão temporária aqui na Câmara que se dedica a isso, e o vereador Arlindo Bandeira tem sido um grande militante em prol da telefonia no interior de Caxias do Sul. Como estimular esse empreendedorismo, então, na medida em que, apesar de ter a escola rural e já ter algumas medidas nesse sentido, ainda há pontos estruturais que dificultam a que esses empreendedores prosperem, digamos assim? Exatamente. Uma das coisas que nós temos que fazer quando tu institui um programa, até porque vem vindo nessa pauta, né, nessa toada, essa discussão. Primeira, nos meios tecnológicos que vem vindo, é fundamental uma boa comunicação, né, para que tu possa fazer utilização dessa ferramenta moderna, vamos dizer assim. Mas o mais importante nisso tudo, Fábio, é justamente isso. Nós, na Câmara de Vereadores, já temos uma comissão capitaneada pelo vereador Arlindo Bandeira, que discute a questão da telefonia. Hoje o meio rural está carente disso. Hoje nós temos a telefonia celular, né, que são células com abrangência, tem uma dificuldade muito grande que a internet chegue lá. Isso é um assunto que está em pauta não só a nível de Caxias do Sul, isso é a nível de Brasil. Né? Mas nós temos eu tenho a certeza que esse é um cenário que ali na frente, obrigatoriamente, ele vai ser resolvido. Não tem mais como continuar. Uma vez até nós já tivemos uma reunião em Santa Lúcia do Piauí sobre essa questão da telefonia. Eu lembro disso, foi lá em março de 2013. 2013, eu estava como presidente da Câmara. O senhor era presidente da Câmara, foi pela Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, à época presidida pelo vereador Rodrigo Beltrão. Exatamente. Nós estivemos eu estava lá nessa reunião. Então, são assuntos que eles estão permeando essa discussão da agricultura. Né? Eu estava assistindo um programa, eu não lembro, nesse final de semana, anterior a essa nossa fala aqui, justamente de pessoas, engenheiros, que estão mostrando a possibilidade de uma agricultura sustentável, tirando da terra e devolvendo para ela uma terra melhor. Quer dizer, dois exemplos que foram trazidos no domingo próximo passado, em que eu fiquei assistindo toda a matéria, foi de manhã cedo no domingo, e assisti assim até por conta desse programa. Né? Quer dizer, hoje nós temos uma condição muito boa para quem quiser fazer. Só que isso tudo são conceitos que têm que ser disseminados, mas principalmente motivados ao jovem. Porque ele tem que enxergar uma perspectiva. Evidentemente, né, Fábio? Aqui dizendo que trabalhar na agricultura não é fácil o dia a dia. Não é fácil, né? A gente acompanhou, o pessoal fala. Mas a possibilidade, e eu quero aqui mostrar para vocês, ler um pouquinho quais são os objetivos do nosso programa, na parceria com a Rede Rural, as escolas rurais da Rede Municipal de Caxias do Sul, que é o programa Jovem Agricultor. Quais são os artigos? No seu artigo 3º é um projeto extremamente simples. Ele diz quais são os objetivos do programa. No inciso 1º diz o seguinte: inserir nas escolas da rede rural ações e atividades para o desenvolvimento do espírito empreendedor. O segundo, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do município por meio da inclusão social dos jovens nas localidades dos seus domicílios. Terceiro, incentivar a autonomia financeira e o surgimento de negócios agrícolas inovadores. E no último inciso, desenvolver
nos alunos um conjunto de competências para a tomada de decisões, a elaboração de planos e a obtenção dos recursos necessários para o trabalho eficiente e rentável da terra. Então veja que nós, em pouco tempo daqui de conversa, eu e você, já analisamos o projeto. Exatamente. Que tem, no mínimo, que se fazer essa discussão. Né? Vamos ter que, já estamos, agora nesse período, nós estamos dando tempo porque se trocou o secretário, né? Se trocou o gestor da Secretaria de Educação, agora é o Agenor Basso, e nós, evidentemente, que nós vamos conversar com ele, levar novamente agora, para que tome a par, porque tem que ver dessa possibilidade. Daqui a pouco, ali à frente, se não der certo, nós façamos uma indicação e que isso renda frutos para o município. Frutos no que tange a implantação, implementação, para que nós possamos ter essa noção que é um programa Jovem Parlamentar extremamente simples, mas extremamente importante, Fábio. Vereador, eu ia tocar nisso, porque para que as pessoas entendam, o seu projeto já está tramitando pelas comissões da Câmara, vai seguir o rito legislativo, as análises, os pareceres de mérito, de constitucionalidade, até estar apto para ir a plenário. Mas ao passo disso, como é que tem sido a articulação? O senhor já citou a Secretaria do Município como a de Educação, mas e outros órgãos do meio agrícola, como é que tem sido a articulação do senhor no sentido também de mobilizar o meio para se conscientizar a respeito da importância desse projeto? Mas exatamente isso, né? Nós estamos procurando, tem também que fazer uma busca junto à Secretaria da Agricultura, com o nosso secretário Araione, que ainda não conversamos com ele. Temos os sindicatos. Temos os sindicatos que nós temos que fazer, e aí, nessa área sindical, o vereador Raimundo Bump nos ajuda muito. Que a propósito são muito fortes os sindicatos, claro, tanto o patronal quanto dos trabalhadores. Eu tenho certeza que é uma preocupação constante deles também. Disso eu não tenho dúvida. Então nós vamos inserir nesse contexto como um todo as lideranças que estão na discussão sobre a agricultura, né? E tenho a certeza que isso vai motivar para que nós possamos, eu também acho que seria importante aqui, eu estava esquecendo, talvez ali a Secretaria do Meio Ambiente fazer essa discussão conosco. Claro. Né? Principalmente no que tange as questões de sustentabilidade. E é uma conjugação de fatores. Claro, né? claro. Né? Uma proposta educacional, né? Educação é educar a ação. E que tenha certeza que todos esses, quando nós provocarmos uma reunião para falar efetivamente, porque nós estamos agora conversando na individualidade, mas vai chegar num ponto que nós vamos ter que reunir todas essas pessoas para dizer, tá, e agora, o que vocês pensam? Nós temos que enviar também esse projeto para eles. E um mercado que tem se aberto bastante, vereador Edson, é o mercado dos alimentos orgânicos, que pega bem o pequeno produtor de forma focada, só que, claro, o desafio é popularizar esse consumo para daí também baratear, porque ainda é um alimento caro, embora muitos reconheçam a importância. A popularização, ela está ligada, no caso da agricultura orgânica, ao custo. E seria um desafio também. É um desafio, exatamente. Vereador Edson, eu citei que o projeto vai continuar a sua tramitação e, sem dúvida, ou o senhor voltando aqui para dar novas satisfações a respeito do próprio projeto, mas a própria programação da TV Câmara tentará, nesse sentido, atualizar a quem nos acompanha. Mas, mudando um pouquinho de assunto, nós temos vivenciado um quadro político bastante tenso nacionalmente nos últimos anos, e eu tenho provocado os vereadores, no âmbito do De Frente com a Lei, até para os nossos telespectadores conseguirem fazer um mosaico de opiniões a respeito deste ou daquele vereador, de determinada tendência, de determinado partido. Enfim, eu acho que o espaço aqui também se presta nesse sentido. Em breve, o Senado já está se debruçando há algumas semanas e é muito provável que o encaminhamento de impeachment, do chamado impedimento da presidente Dilma Rousseff, chegue a cabo. Ela deverá ser suspensa nos próximos dias. E motivado por aquelas chamadas pedradas fiscais, que foram decretos, como as pessoas já sabem, no sentido de ter suplementação de verba e crédito para determinados programas. Então ela pegou recursos na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Isso ficou caracterizado como as chamadas pedaladas fiscais. Esse é o objeto do impeachment. E ao largo disso vem toda uma crise política e econômica. O senhor tem se manifestado tanto a partir da tribuna da Câmara quanto por meio de artigos pela imprensa, tentando fazer uma análise da crise de lideranças políticas no país. E eu gostaria que o senhor compartilhasse com quem nos acompanha, sobretudo para aqueles que não conseguiram acompanhar as suas manifestações até agora.
Demorei um pouquinho aqui, Fábio, porque esse assunto é muito complexo, na minha opinião. Claro. Até porque no Brasil, infelizmente, nós não temos uma cultura política partidária. Hoje nós temos no Brasil pessoas que ocupam um cargo eletivo dizendo que não são políticos. Enquanto polis, enquanto cidadão, todo mundo tem a sua política, né? O ser humano é um ser social. Portanto, ele procura definir nas suas ações normatização para que viva numa coletividade em condições de igualdade com todo mundo, né? Então, nós somos políticos na essência. Agora, quem ocupa um cargo eletivo de política partidária e é um líder, todos os vereadores que vieram aqui são líderes. Eles foram eleitos nessa democracia participativa. Eu tenho dito muito isso, que quem é liderança de todos os segmentos tem que ter muito cuidado quando emite a opinião. Claro. Porque nós não podemos mais subestimar a inteligência das pessoas. Aquele que pensa diferente de mim, diverge de mim, não é meu inimigo, tem um outro posicionamento. Nós temos uma carência aí hoje, nós vivemos uma crise ética, uma crise política. Mas por que está acontecendo isso? Nós não temos conceito. Hoje as pessoas, talvez pela quantidade enorme de partidos, nós não temos um conceito político. Qual que é a ideologia que nós defendemos? Hoje as pessoas votam no pessoal, não é no coletivo. Elas não votam no partido. Só que o reflexo vai no coletivo. Exatamente. Aí é que está. Entendeu? Então o Brasil é uma democracia recente, né, Fábio? Claro. A presidente Dilma, não é por causa das pedaladas fiscais, certamente outros vereadores já disseram isso, é o conjunto da obra. Claro. Porque, quando tu inseriu esse outro assunto, e te agradeço pelo primeiro, tu colocou, né? Não é pegar o dinheiro, o fato, é não pagar, depois não repõe. Tu pega emprestado e tu não repõe. É que até houve a suplementação, por exemplo, no chamado Plano Safra, que ela usou recursos do Banco do Brasil. Posteriormente, o governo federal suplementou essa verba, mas o Tribunal de Contas se ateve ao objeto, ao ato, que ficou apelidado como as pedaladas, e o fato de não ter autorização legislativa para remanejar o orçamento dessa forma, e aí mesmo suplementado depois, quitado, ainda assim ficou o objeto, que foi onde aquele trio de juristas se baseou para entrar com o pedido de impeachment aceito na Câmara e agora em fase final no Senado. Né? A admissibilidade desse processo foi por tudo, é o conjunto, é o todo. Nós estamos, Fábio, é só nós sairmos à rua. Hoje as empresas estão paradas. Eu mesmo já comentei aqui na Câmara. Nós fechamos um pequeno negócio. Nós ultrapassamos os 15 milhões de desempregados no país todo. Por quê? E com a graça de Deus, nós fechamos na hora certa. Porque tu não pode entrar depois na ciranda financeira. O senhor comentava isso lá na Festa da Uva. Para situar quem nos acompanha. Nós começamos a sentir que era uma loja de delicatessen, né? O senhor e sua esposa. Eu, minha esposa e mais um casal amigo nosso. Claro. Começamos a sentir em 2014, apostamos no Natal, não deu certo. Em agosto de 2015 nós fechamos. Na hora certa, né? Sem dívida nenhuma. Pagamos tudo que tinha que ter sido pago. Porque hoje certamente nós estaríamos numa ciranda financeira e não conseguiríamos dar a volta. Então eu não posso estar descontextualizado. Né? O homem público não pode estar descontextualizado com relação ao cenário que está aí. Bom, aí nós como lideranças temos que ter muito cuidado na análise e na emissão. Eu acho que nós não podemos mais fazer de conta que as pessoas hoje, a internet que nós comentávamos no bloco anterior, a informação é online, é na hora, né? Quer dizer, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. E eu digo que nós temos que estar preocupados sempre com a sociedade no seu coletivo. As decisões aqui tomadas, elas têm um reflexo muito grande que dirá a nível nacional. Então, essa crise que nós estamos vivendo, e eu digo para as pessoas, nós conseguimos vivenciar agora na votação do impeachment. Olha o que se comentou, do despreparo das pessoas. Quer dizer, mas também aproveitaram o momento, né, histórico, que nós vemos, é o segundo momento histórico que nós estamos vivendo, né? As pessoas totalmente despreparadas. Bom, penso, Luiz, que nós temos que ter a noção que na democracia representativa nós somos o extrato da sociedade. Alguns não gostam, mas isso é fato.
Então, a Câmara de Vereadores, nós precisamos ter mais conhecimento, começando aqui na nossa paróquia. Nós precisamos conhecer mais as pessoas nas quais nós vamos votar. Nós temos que saber qual é o trabalho. Agora, esses dias nós tivemos, através da Escola do Legislativo, que eu acho que foi muito pertinente. Da qual o senhor é diretor pelo segundo ano? Eu sou convidado pela mesa, né? Eleições 2016, condutas vedadas. É necessário que não só quem vai se credenciar e que seja pré-candidato, mas as pessoas que vão votar conheçam quais são as condutas vedadas para colocar aqui na Câmara de Vereadores as pessoas que, no mínimo, saibam a função de vereador. E não façam campanha como se prefeito fosse. Mas isso é óbvio, não é tão óbvio. E o óbvio e a simplicidade tem que ser dita. O óbvio tem que ser dito. As pessoas, essa é uma frase toda, mas claro, se eu não falar para as pessoas, eu começo a formar conceitos errados e que ali na frente vão ter uma extensão muito grande. O que as pessoas vão cobrar de mim enquanto homem público? Aquilo que eu falei. E aí é interessante, vereador Edson, que lá em 2013 o senhor era presidente da Câmara e eu lhe entrevistava. E, claro, como jornalista da casa acompanhando o senhor, a gente ouve sempre a mesma coisa. E o senhor agora diz, estou falando algo que é óbvio, algo que é genérico. Mas, infelizmente, a comunidade ainda não assimilou. Mas a minha fala, então Fábio, precisa continuar a minha fala é proposital. Sabe por quê que é proposital? Exatamente. Porque se tu não lembrar as pessoas disso, se tu não oxigenar, é verdade. Se cometem os mesmos erros sempre. Claro. Por que não? Porque alguém esqueceu. Mas isso aí era tão simples. Bom, mas então, Fábio, eu penso que nós, enquanto lideranças, né, o bom é que aquilo que tu falou, tu não está sendo um profeta pitonizando. Claro. Não é isso. E o seu objetivo é esse. É que observar. Tivemos agora no final de semana, próximo passado, também antes dessa entrevista, uma reunião na UAB, na União das Associações de Bairro. Câmara vai aos Bairros, projeto itinerante da Câmara. Perfeito. A grande essência e a grande importância da Câmara Vai aos Bairros é essa proximidade, ainda mais com aquelas lideranças que estão lá. Porque ainda hoje alguns sabem qual é o papel efetivo do vereador, mas muitos não sabem. Entende? Então, às vezes, quando tu dá informação, tu não pode ser desonesto intelectualmente. E aí é um esforço contínuo que não para. Vereador, nós estamos um pouquinho além do nosso tempo. Eu acho que o senhor faz uma avaliação panorâmica, digamos assim, uma radiografia interessante. Mas eu vou pedir que, de forma breve, o senhor coloque, assim, talvez alguma saída na sua ótica. O senhor é um quadro PMDBista antigo, participou de diversos movimentos no âmbito da igreja, então o senhor vem com uma trajetória política longa antes de ser vereador. Bom, quem acompanha sabe disso. E à luz de tudo isso, como é que o senhor enxerga? Daqui a pouco uns falam na falência do atual modelo político, daqui a pouco migrar para um parlamentarismo, outros dizem que a coalizão tem que ser refeita. À luz de toda essa sua trajetória, claro que o senhor não vai decidir porque o senhor não é deputado federal nem senador lá em cima, mas como vereador, como um quadro político, seria o caso daqui a pouco de trocar para um parlamentarismo, ou refinar o modelo que está aqui, ou uma reforma política com outros condicionantes? Nós já tratamos disso aqui, mas gostaria que o senhor aprofundasse nesse momento. Por que a reforma política hoje não prospera? Por causa dos interesses dos estados também, na sua individualidade, claro, na representatividade, né? Mas acho que o cenário hoje, na minha opinião, acho que a questão do impeachment da presidente Dilma já está definida, na minha modesta opinião. E acho que alguma coisa nesse sentido, sim, eu falei que eu sou favorável, não vou aqui me isentar, porque algo tinha que ter sido feito no Brasil. Sim. E penso que talvez a grande dificuldade que a presidente tem enfrentado, ou um ato que ela não tinha que ter feito, por exemplo, no conhecimento, era ter tomado uma atitude. Né? Com certeza ela não vai conseguir saber de tudo que aconteceu, mas não tomou atitude na hora certa. Claro. Se sabia, aí é questão da omissão. Ponto. Acho que está definido isso e sou favorável. Quando tu fala da minha história, eu comecei lá em 1980, quando era liderança estudantil. E nós tínhamos uma bandeira na época. Nós brigávamos pela democracia. Eleições diretas. Eleições diretas. E teve um determinado momento, pelo que eu vi lá, à época, como movimento estudantil, eu abandonei porque vi coisas que eu não concordava. Né? Sim. Mas depois, na retomada da forma, eu acho que a liderança
Fábio, é que nem você, jornalista, isso está em ti. Eu acho que a liderança também ela está em nós e não tem como tu fugir. Daqui a pouco ali tu é puxado novamente. Mas aí nós teríamos que trocar então de modelo ou há ainda como Eu acho a partir que das nós, regras que estão aí mas eu acho que refinar. nós temos que, de novo, que fortalecer os vínculos que definem a sociedade, mas com conhecimento. Eu acho que isso ainda falta. A nossa democracia ela é recente para nós Digamos, estamos não tem falando... uma receita ainda. Não tem uma receita Claro. ainda, eu acho que não tem uma receita e seria até subestimar a inteligência de quem está nos assistindo neste momento, Ok. dizer, não, o parlamentarismo é a solução, mas nós não temos a condição da democracia representativa, então vamos começar uma discussão efetiva do Claro. que é parlamentarismo Ou para as até pessoas. qualificar os parlamentares. Né? Qualificar os parlamentares, e isso compete a nós fazermos. Exatamente, verdade. E aqui, quem está nos assistindo, que é líder, não deixe de dar sua opinião. Isso é importantíssimo que se faça, indiferente, amanhã ou depois eu saio, o cenário é outro, né? E aí daqui a pouco as pessoas vão assistir, mas quem é líder, participe dessas decisões, não se omita. Nós fazemos aqui na Câmara N programas para trazer as pessoas para dentro. É o que tem que acontecer, mas não é só na sessão plenária. Nós temos os gabinetes dos vereadores, nós temos as comissões que possam ser discutidas. Tem a internet. As a pessoas TV têm que Câmara. saber qual é, até onde pode um vereador, até onde não pode um vereador. Mas enfim, acho que as lideranças têm que dar a sua opinião, seu posicionamento forte, para que nós possamos ter uma mudança. Vai demorar. Mas a partir de mim também uma iniciativa. Vereador Edson, eu quero lhe agradecer imensamente, é sempre um privilégio poder lhe receber aqui no De Frente com a Lei. Fiz essas provocações no sentido que o senhor pudesse também trazer um pouco da sua avaliação desse cenário como agente público. Tratamos também do seu projeto que busca instituir em Caxias do Sul o programa Jovem Agricultor, então eu peço que de forma breve o senhor se despeça. Eu quero agradecer, Fábio, a você, a todos que nos dão essa condição aqui da TV Câmara, né, que ficam atrás das câmaras e também, de uma certa forma, começam a formar opiniões. Né? Exatamente. Porque escutam, passam por aqui todos os 23 vereadores, né? Claro. Estão no plenário, ouvem, escutam e tal, isso também tu forma. Agradecer a vocês todos e dizer que a gente está sempre à disposição. Agradecer nesse projeto aqui do Jovem Agricultor ao meu parceiro e amigo, e não está aqui, Raimundo Bump, talvez ali, acho que ele vai ser pré-candidato, tomara que seja uma pessoa muito boa na Câmara. Fez um trabalho importantíssimo. Importantíssimo, trouxe uma outra visão do agricultor exatamente. para a Câmara de Vereadores. Exatamente. Né? Então, torço também por ele, como por todas as pessoas que vão colocar seu nome, que sejam pessoas boas e que entendam a função do vereador na sociedade, que é tão importante. E está tão desgastada a imagem, mas eu gostaria que a sociedade fizesse esse reflexo. Nós somos o estrado da sociedade. E como liderança, nós temos que ser também acompanhados. Aqueles que vocês votaram, acompanhem o trabalho do vereador. Cobra. É tão importante. Contribuam, façam a cobrança também, mas contribuam também com informação, porque nós precisamos dessas lideranças. Eu tenho a certeza disso, e agora esse ano está se avizinhando um pleito eleitoral. Muitos são pré-candidatos, né? Tanto na majoritária como na proporcional. Nós precisamos ouvir, é uma campanha muito curta, é um mês só, foi reduzido toda a campanha, 1/3. Né? Nós vamos precisar ficar mais atentos no material, não vai ter tanto tempo para se divulgar, mas acompanhem, não deixem de dar sua opinião, e a opinião forte que nós podemos dar é através do voto. Mais uma vez, eu me coloco à disposição sempre que for necessário estar aqui com vocês. Lhe agradeço novamente. Acabamos de conversar então com o vereador Edson da Rosa, do PMDB. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.